Boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindos ao Museu do Neorrealismo. A Senhora Vereadora da Cultura, a Doutora Manuela Ralha, e os nossos convidados. Esta sessão é uma sessão de apresentação da biografia Ferreira de Castro, um trabalho do professor Ricardo António Alves, e que será apresentada pela Associação Promotora. O Museu do Neorrealismo, a direção e o município estão sempre com a Associação Promotora e a Associação Promotora com o museu, e é para nós muito gratificante podermos apresentar uma obra de biografia sobre um autor que é também um precursor do neorrealismo em certa medida, e o Ricardo António Alves falará sobre isso certamente, e faz todo o sentido que esta obra possa ser apresentada também aqui no Museu do Neorrealismo, e é com muito gosto que aqui estamos hoje. Eu passo a sessão e o controle da sessão, digamos assim, para o Zé Ferreira, que, em nome da Associação Promotora, fará a condução desta sessão, que tem a apresentação também do próprio engenheiro António Mota Redol, agradecendo também a presença de todos e do Carlos Castro, em nome do Centro de Estudos Ferreira de Castro, e, sobretudo, aqueles também que aqui estão hoje para nos ouvirem. Zé Ferreira. Muito bem. Isto não sei se isto está com o som já. Pronto. A associação... Deixa estar cá. A associação tem um trabalho já continuado feito alguns trabalhos com o Centro de Documentação e com o Museu do Ferreira de Castro. Tem havido ao longo do tempo bastante colaboração, nomeadamente houve uma colaboração até pessoal com o autor desta obra, que já participou em algumas coisas nossas, nomeadamente escreveu uns artigos para a Nova Síntese, para a nossa revista, referenciados precisamente ao Ferreira de Castro e ao Assis Esperança, que é um número que não tem número, mas cujo título é o Anarquismo e o Neorrealismo, que foi feito e que é uma coisa que teve um grande sucesso, que foi esgotado quase rapidamente. Pronto, e nós agradecemos a colaboração, de facto, que é já de longa data e que tem algumas ligações já antigas, e é mútua a relação que tivemos, e agradecemos também já agora, aproveito já a agradecer inicialmente tanto ao museu, ao seu diretor, ao David Santos, e à Câmara Municipal, na pessoa da vereadora Manuela Ralha, e pronto, não tenho mais nada a dizer, chega. Vou passar a palavra ao António Redol, que é o apresentador. Primeiro vou passar ao Castro a apresentação. É? Não é o teu retorno. É o meu? Mas o meu não chega lá. Tem o microfone, só está na lapela. Está na lapela. Está a funcionar. Está na lapela. Não tem que funcionar, tem que me fazer ouvir. É especial. Boa tarde a todos, agradecido pela vossa presença, e agradecer também à Câmara Municipal, à Sra. Vereadora, ao Museu do Neorrealismo, presença do diretor, à Associação Promotora, que já colaboramos desde 2003, já há tanto tempo que já nem sei, não é, sujeito? Já porque andamos e por lá já andaram em Ocela. Quanto ao primeiro volume da biografia desta biografia de Ferreira de Castro, é o primeiro volume, e a pretensão será escrever, como o autor dirá, 4. Só faltam 3. Esperamos que em breve saia o segundo. Este já foi apresentado em Oliveira das Meias no dia 17 de fevereiro, e temos mais uma outra apresentação. Temos estamos a negociar com algumas livrarias ou grupos de livrarias a fim de estar disponível, porque nós, disponível no mercado nacional, nós temos alguma dificuldade porque não temos funcionários, nós somos todos amadores, procurando trabalhar profissionalmente, mas o amadorismo também tem destas coisas, que é de quem ama sempre a suar. Fazemos isto com muito amor,
e algum sacrifício. É com muita satisfação que vimos Vila Franca de Xira ao Museu do Neorrealismo e ainda antes dele existir. Um agradecimento à vossa presença. Nós estamos aqui para ouvir o autor da biografia e não o autor e a apresentação pelo Sr. Engenheiro Motordol. Muito obrigado a todos. Bom, então, cabe agora a mim fazer a tal apresentação. Eu queria agradecer ao Ricardo Alves ter-se lembrado de me pedir para fazer esta apresentação. Eu quero dizer que já tive várias solicitações para fazer apresentações e nunca fiz. Fiz apenas uma em Almada, com um homem que era o Alexandre Castanheira, que foi um homem, portanto, das coletividades de Almada, etc. E, portanto, aí também fiz uma apresentação, porque era um livro para crianças. Agora, em romances, eu, de facto, não recuso-me a fazer qualquer apresentação, porque não tenho, digamos, o currículo para isso, não é? Neste caso, é uma biografia, é uma coisa de caráter histórico, e não podia dizer que não ao Ricardo Alves, nem ao Ferreira de Castro, não é? E, portanto, eu começo por justificar esta minha intromissão numa coisa que não é costume. Também já vos vou dizer, que já vos aviso que vou ter aqui algumas intervenções, digamos, politicamente pouco corretas, não é? De maneira que fiquem já preparados para essa situação. Não tem nada a ver com o Ferreira de Castro, evidentemente, mas ficam já preparados para essa situação. Bom, eu inicio esta apresentação elogiando dois intervenientes do Livre Impresso. Primeiro, o Ricardo António Alves, cuja bibliografia ativa, nomeadamente sobre Ferreira de Castro, já é considerável. A sua ação no Museu Ferreira de Castro em Sintra é notável, para além da sua participação na revista Castoriana, de que é diretor, fomentando a escrita de trabalho sobre o escritor, e também tem estado na coorganização de congressos. Além disso, e sem que a nossa boa relação e o que vem a seguir influencie o que está dito, o Museu Ferreira de Castro tem colaborado frequentemente com a Associação Promotora, como o José Ferreira já falou, e até o Ricardo Alves coordenou comigo o tal número da nova síntese sobre o anarquismo. Segundo, queria também falar do Carlos Castro, que é presidente do Centro de Estudos Ferreira de Castro, em Salgueiros, Ocela. Ele, uma força da natureza, sem formação universitária, tem desenvolvido um trabalho notável de investigação sobre a vida e obra do escritor, envergonhando a universidade, na divulgação constante da sua obra, de Ferreira de Castro, de insistência permanente sobre o poder autárquico e empresarial. Aqui conseguiu também apoios. Na coorganização de congressos e eventos vários sobre o Ferreira de Castro, de reedição das obras. Eles dois têm funcionado como os verdadeiros herdeiros de Ferreira de Castro na negociação da reedição das suas obras. E também na divulgação da revista Castoriana. Sem a ação destes dois personagens, a obra de Ferreira de Castro estaria muito mais esquecida, o que seria um escândalo. Tratando-se de um escritor que foi o mais internacional e mundialmente conhecido e traduzido durante grande parte do século XX antes do Nobel Saramago. Escândalo é, ainda, a pouca ou nenhuma atenção que lhe têm dado os poderes do Portugal democrático, que parece apostado a esquecer aqueles que se sacrificaram na luta contra o fascismo e pela libertação do país, em particular a maioria dos seus escritores do século XX. Tínhamos em conta a pouca relevância que foi dada aos escritores e outros artistas na comemoração dos 50 anos do 25 de Abril. Ferreira de Castro
teve uma relação muito próxima e amiga com vários neorrealistas, com quem se sentiria irmanado, apesar das divergências ideológicas, na defesa e implementação de uma literatura de cariz social, na defesa das classes sociais mais desfavorecidas e marginalizadas dos benefícios da civilização. A este propósito da relação entre Ferreira de Castro e outros anarquistas com alguns neorrealistas, recordo o texto que eu próprio escrevi e foi publicado no caderno Nova Síntese, Anarquismo, Insubmissão e Inconformismo, já referido. Não queria deixar de referir que as biografias não abundam em Portugal, sendo um domínio que muitos estudiosos lamentam ser pouco praticado. Daí também a relevância deste trabalho. Vejamos agora o volume em análise. Edição do Centro de Estudos Ferreira de Castro, com apoio financeiro da Fundação Carlos Gulbenkian, do Pluro da Cultura da Câmara Municipal de Oliveira das Meias e da Fundação Alegria. Ricardo António Alves prepara há anos este primeiro volume da biografia de Ferreira de Castro e falo com uma notável profundidade, buscando os aspectos mais ignorados, vasculhando a obra romanesca do escritor, a memorialista e a jornalística, os imensos apontamentos, os muitos trabalhos de outros, o ambiente social da época em Arcela e no Brasil, a família, tudo o que intuía respeitar a Ferreira de Castro. José Maria Ferreira de Castro nasceu em Salgueiros, Arcela, concelho de Oliveira das Meias, em 24 de maio de 1898 e faleceu em 29 de junho de 1974, pouco depois do 25 de abril. O autor do livro salienta a infância sofrida, esmagada, como ele escreve, que teve José Maria, que perdeu o pai aos 8 anos. Pai que teve com os filhos uma relação de grande afastamento. Uma mãe ríspida, passando por muitas dificuldades depois da morte do marido. O pai era de uma família importante na região, mas a mãe era de origem modesta. Essa vida difícil marcou toda a sua, Ferreira de Castro, visão do mundo e da sua preocupação com as classes desfavorecidas. Num discurso proferido na Sociedade Nacional de Belas Artes, em 1966, na abertura da exposição realizada no âmbito da comemoração dos 50 anos da sua vida literária, Castro afirmou: a vida sempre foi exagerada para comigo, quer no mal, quer no bem. Começou por demolir a minha infância, de tal modo que dela, infância, não guardo lembrança que gostasse de reviver. Despenhou-me muito cedo no barranco da mais extrema miséria. Fez-me passar longos tempos de fome autêntica. Obrigou-me a já não sei quantas servidões, a quantas humilhações. Fim de citação. Por outro lado, Ferreira de Castro tinha uma relação íntima com a natureza magnífica no local do seu nascimento. Lhe trouxe um amor a essa mesma natureza que sempre salientou em toda a sua obra, com descrições admiráveis. Mais tarde, a luxuriante selva amazónica, o que provocou a única tese de doutoramento na Universidade Portuguesa de Ana Cristina Carvalho, homenagem lhe seja feita, a qual não aborda a faceta literária da sua obra, mas apenas este aspecto particular, embora não despiciando, o da natureza. Daí que também o Centro de Estudos Ferreira de Castro utilize como lema o seguinte frase do autor de Imigrantes: eu tenho a paixão das árvores. Seria infeliz se vivesse num país desarborizado. Fim de citação. Arcela era uma região de agricultores de minifúndio, pequenos artesãos, alguns mineiros, gente que tinha uma vida difícil. É uma localidade antiquíssima, fundada muito antes do nascimento da nacionalidade, e o autor desta biografia pesquisou com alguma profundidade. José Maria, Zeca, era tímido, mas malandreco, fazendo algumas pequenas patifarias, embora muito bom aluno. Apaixonado pela leitura e pela natureza, em especial pelas raparigas, de que se destacava Margarida, um amor frustrado, que não lhe ligava nenhuma. Mas muito pequeno já fazia as suas leituras de jornais e livros. João de Deus impressiona-o. Desagradado com a família, com a terra de nascimento e provavelmente o desinteresse de Margarida, embora ele tivesse apenas 12 anos e meio,
resolve emigrar para o Brasil, país para onde, na época, era frequente seguirem milhares de portugueses procurando vida melhor, como todos sabemos. Assim, tal como Manuel da Bolsa, figura central do romance de imigrantes, decide ir para o Brasil com 12 anos e meio, em 1911, com destino à casa de um conhecido da família estabelecido em Santa Maria de Belém, do Grão-Pará, e que estiver em Odessa de visita. É Ocela de visita. Ferreira de Castro, com 12 anos e meio, atreve-se a pedir a esse sujeito que o receba naquela cidade ou que este anue, o que é ainda mais estranho. Concordemos que se trata de grande atrevimento de uma criança de 12 anos perante alguém que não é da família nem conhecia bem. Parte, a 8 de janeiro de 1911, na companhia de um sócio desse sujeito, que estava então em Portugal. Este, o tal sócio, viaja em primeira classe, mas Zeca viaja numa terceira classe, que é uma imundice. Chega a Belém a 22 de janeiro, quase 2 semanas de viagem. Começa por trabalhar numa loja, mas o tal sujeito acaba para o despachar para o Seringal Paraíso, no Rio Madeira, onde chega no início de março, viajando rio acima, no hoje célebre barco Justo Sermon. Célebre porquê? Porque transportou o Ferreira de Castro. Só por isso. Tipo de barco, e no Brasil é muito conhecido este barco. Tipo de barco denominado gaiola. É interessante que muitos dos seringais desta zona estavam nas mãos de famílias portuguesas. Paraíso, excelente nome para as atribuições que sofre para quem lá trabalha. E o próprio Ferreira de Castro começa por extrair o precioso líquido que dará a borracha, o látex, mas depois passa para o escritório, pois era desajeitado naquela tarefa e era dos muito poucos que sabiam ler e escrever. Como sabemos, pelo romance A Selva, quem lá entra nos seringais só sai com a autorização do patrão, e se tenta de outra forma é garantido que será morto. A floresta do Amazonas é luxuriante. Perto do seringal vivem os índios paratintins, que não são para brincadeiras. É uma experiência riquíssima para o futuro escritor. E desta vez, uma natureza muito mais luxuriante que a de Ocela. E as viagens de canoa nas águas alterosas, as pescarias, as piranhas. Não surpreende a admiração de Ferreira de Castro, que descreve essa natureza no romance citado. E escreve na carta aberta a Epitáfio Pessoa em 1919, no jornal Portugal que o Ferreira de Castro dirigia. O Brasil representa para mim toda a minha vida vivida. Eu tenho perene na mente ainda toda a pujante grandeza desses montes e vales, desse amontoado de florestas, de rios e planícies que se chama Brasil. Fim de citação. Também aqui, na Amazónia, tem uma experiência humana ímpar que certamente o marcou para sempre. Castro está 3 anos e meio no local. Aqui inicia as suas primeiras experiências de escritor. Com 14 anos, escreve o romance O Amor de Simão, que talvez retrate alguns dos vários amores que ele teve e com quem troca cartas. Romântico, guarda um botão de rosa que uma das jovens lhe ofereceu. Também aqui escreve horas nostálgicas, de 20 páginas, em que não deixa de escrever a natureza amazónica. Em setembro de 1914, farto do seringal, volta a Belém do Pará, onde come o pão que o diabo amassou. Sem casa, passa fome. Trabalha num barco, o qual passa por várias localidades do interior e por território então francês, e pela costa marítima atlântica, Pinheiro, Colares, São Caetano de Odivelas, Porto Salvo, tudo nomes de terras portuguesas, neste caso no Brasil. Depois afixa cartazes, faz jornais de parede, é modelo publicitário, fica desempregado, há uma tentativa de suicídio. Pouco depois, inicia-se no jornalismo. Participa em tertúlias com jovens literatos. Discursa, com 16 anos,
em coletividades operárias. Frequenta a biblioteca pública, onde adquire uma sólida cultura literária que lhe servirá para trabalhar nos jornais. A Cruzada, um dos jornais. Jornal dos Novos. Portugal. Assinala alguns textos com pseudónimos. Acaba por dirigir sozinho o Jornal Portugal, onde insere manifestações patrióticas em tempo em que Portugal participa da Primeira Guerra Mundial. Defende a comunidade portuguesa e manifesta-se contra as suas tricas mestinhas da comunidade portuguesa. Neste último jornal, escreve a maioria dos textos. Em resultado destas posições patrióticas, recebe uma saudação do presidente Bernardino Machado. Defende uma confederação luso-brasileira. Na altura muitos defendiam, não é? Uma ligação entre Portugal e Brasil como um único país, uma confederação. Começa a ser uma pessoa notada, mas é alvo da animosidade antiportuguesa por parte dos brasileiros. Escreve com o pseudónimo Dr. Silvestre Valente, sabendo a importância de ser doutor, quer no Brasil, quer em Portugal. No jornal, faz citações de Zola, Balzac, Lamartine, Daudet, Flaubert, Musset, revelando a influência da cultura francesa nas letras portuguesas, mas também Gorky, Blasco e Banhas. Continuam os seus devaneios amorosos e apaixonou-se por uma jovem de Santarém, mas do Brasil. Mostrando a sua limitação económica e social e a pouca propensão para a exibição, a sua primeira fotografia conhecida tem a idade de 17 anos. Portanto, não há fotografias conhecidas dele antes dos 17 anos. Só aos 17 anos é que foi fotografado. E foi fotografado bem, podem ver aqui no livro, está todo pinoca. Em 1916, publica em 9 fascículos o romance Criminoso por Ambição, escrito no Seringal com 15 anos. Vejam bem, 14 anos um romance, com 15 anos outro romance. Ainda em 1916, escreve a peça de teatro Cariz Patriótico, mais uma vez patriótico, Alma Lusitana. E em 1918, a peça O Rapto, contra a moral burguesa, começa aí a sua propensão anarquista, que tem grande êxito no teatro bar paraense. Claro que estas primeiras produções literárias não fazem parte da sua bibliografia publicada mais tarde. Volta a ter namoradas, nesta altura. Nesta fase da sua vida, vive razoavelmente, veste bem, tem prestígio na cidade, é membro do chamado quarto poder mediático, que os políticos tanto receiam, o que talvez explique as homenagens de Kelv. Esse quarto poder, e lá vem a parte que eu falei, que hoje em Portugal é acusado por alguns de contribuir para o fundamento da democracia. Então, ele até é tratado como personagem importante pelo governador e participa em recepções oficiais. Saindo de Belém do Pará, Ferreira de Castro percorre o Brasil e fixa-se meio ano no Rio de Janeiro, onde prefere uma conferência no Grêmio Republicano Português. Participa numa homenagem pública a Bernardino Machado, comemorando o aniversário deste. Em 25 de agosto de 1919, parte para Lisboa. O livro fecha com uma cronologia de 1898 a 1919, que é o período contemplado pelo primeiro volume, contemplando a vida do escritor, o contexto histórico e o contexto cultural, com mais incidência no literário. Uma bibliografia e depois um sempre útil e muito trabalhoso índice onomástico. Ricardo Alves, se foi você a ter este trabalho, teve um trabalhão a fazer este índice onomástico. Numa linguagem concisa, como a de Ferreira de Castro, o Ricardo Alves mostra-nos a evolução humana, social, ideológica e literária do jovem escritor, recorrendo muito frequentemente a textos deste e até daqueles que foram publicados em línguas que são estranhas, como publicado na versão húngara e que ele teve de pedir a alguém para traduzir. Do menino pobre e ignorado para o senhor bem vestido e respeitado, até ao jornalista com notoriedade local em Belém, do Pará e Rio de Janeiro, convidado pelo governador, convidado para preferir conferências sobre temas políticos, nomeadamente sobre o problema candente na época relativa à unificação do Brasil. É uma coisa que a gente não fazia muito, mas houve uma época que parece que o Brasil não era para ser todo unificado. Nesta época lutava-se por isso. A qual defende convicta e evidentemente, portanto, é a unificação do Brasil. A participação em comícios, onde profissional houve algumas vaias. Mas também a defesa da comunidade portuguesa
então muito desprezada pelos brasileiros, como aliás sabemos que ainda hoje se verifica, embora em menor grau. Suponho que ainda não esquecemos algumas posições tomadas no Parlamento brasileiro atualmente, ou há poucos anos, sobre vários assuntos, menosprezando o nosso país. A atitude da imprensa brasileira quando a morte do cineasta Glauber Rocha. O Glauber Rocha esteve no hospital em Lisboa e foi depois para o Brasil. A comunicação social no Brasil fartou-se de dizer mal dos médicos portugueses, e o Manuel Carvalheiro, que era muito amigo do Glauber Rocha e que com ele trabalhou, contou-me o que é que se tinha passado efetivamente, que eu também não vou dizer. Mas era um segredo que o médico não queria revelar. E, portanto, como não revelou o segredo, se fechou, o jornalista entendeu que tinha havido um mau tratamento do Glauber Rocha e por isso é que ele tinha tido o agravamento da situação. Mas não foi nada disso. Foi pela razão que o Manuel Carvalheiro me contou a mim, mas que eu, desculpa, não quero aqui dizer. E é grave. Digo-lhes que é grave. Bom. Depois da atitude de uma conhecida atriz brasileira na visita ao nosso país. Lembra-se dela a cuspir num infantário, numa fonte. Lembra-se disso. Da atitude, exatamente. Depois, a posição da Ordem dos Engenheiros e das Ordens dos Engenheiros e dos Arquitetos relativamente a estes profissionais portugueses. Vocês conhecem menos isso, eu sou engenheiro, sei que é assim, que os profissionais portugueses e engenheiros não são reconhecidos no Brasil de maneira geral. Embora as ordens tenham feito um acordo no sentido disso se fazer. O menosprezo que ainda existe hoje em parte da sociedade brasileira para com os portugueses, todos Manuéis e Joaquins, como sabem, faz parte das anedotas, e para com a cultura portuguesa, com exceção, e isso tem que se relevar, de boa parte da Universidade Brasileira, que dá importância à literatura portuguesa, nomeadamente ao neorrealismo. Eu já agora aqui recordo, se virem o número 8 da revista Nova Síntese, há lá, suponho que são 160 páginas que eu compilei sobre bibliografia existente no Brasil sobre autores neorrealistas. Quando eu me meti naquela tarefa, eu jogava que despachava aquilo com 20 ou 30 citações. Mas levei 9 meses à procura de coisas na internet, em vários livros, em vários sítios. São 160 páginas de citações sobre autores neorrealistas portugueses, cada das diferentes fases. O que nos surpreendeu, e muito mais do que se faz em Portugal, dos neorrealistas portugueses, não é? E, portanto, mostra que há na Universidade Brasileira uma posição diferente. Aliás, existe um homem, um professor da Universidade de São Paulo, que é o António Dimas, com o qual nós trocamos frequentes informações e pontos de vista sobre os eventos estudantis no Brasil e em Portugal. Por acaso, eu, quando fui dirigente da Associação de Estudantes do Técnico, estudei bastante os eventos brasileiros e, portanto, troco com ele muitas citações que se passavam no Brasil, nomeadamente aquela que a gente hoje já se esqueceu, que era existir no Brasil, a seguir a implantação da ditadura, o chamado Comitê de Caça aos Comunistas, e que andava nas universidades a dar caça aos tipos que eram de esquerda. Pronto. Parece que isto hoje já está esquecido, ninguém fala do CCC. Aí parece que agora existe um CCC também. Bom, mas pronto, isto por exemplo, ou aquelas brincadeiras que os brasileiros com o seu humor faziam nas manifestações. No Rio de Janeiro, a polícia militar vinha a cavalo para reprimir as manifestações. E então o que é que faziam os estudantes brasileiros? Largavam berlines no chão, que eles chamam bolinhas de gude, e os cavalos tropeçavam, espalhavam-se, e aquilo era um fartote de riso com os polícias espalhados pelo chão com os cavalos. Estas coisas que nós trocamos, e vários dirigentes brasileiros da altura, alguns já que foram do governo do Lula da Silva, um deles até foi condenado, um que era um grande dirigente de luta estudantil, mas depois meteu-se por caminhos que não se devia ter metido e foi preso e condenado. Bom, e portanto com o António Dimas nós trocamos assim, de vez em quando assim, umas informações interessantes. Bom, isto para dizer que na universidade não é bem assim como é, de facto, no resto do Brasil,
continuam a menosprezar bastante, digamos, as coisas portuguesas. Bom, o Ferreira de Castro sentiu esse estigma na altura de uma forma muito mais vincada do que é agora, com certeza. Não é? O Ricardo Alves mostra a evolução ideológica do Ferreira de Castro em direção ao anarquismo. Se inicialmente ele tem uma visão republicana, o Ferreira de Castro, mas já defendendo as classes laboriosas, caminha progressivamente para o anarquismo, pela influência das leituras dos escritores ditos sociais, nomeadamente na biblioteca lá de Belém do Pará, onde leu Kropotkin, não é? Um homem do anarquismo, e o anarquista brasileiro, que nós não conhecemos, que é o José Oiticiia. Há muitos anarquistas do Brasil ainda hoje, mesmo na universidade. O Ricardo Alves mostra as influências literárias no período analisado no livro, em primeiro lugar Zola, depois Schopenhauer, Tolstói, o brasileiro Euclides da Cunha, mas também os portugueses Camilo, Abel Botelho e talvez o Alexandre Herculano. Já em Brasil, considerou mesmo Ferreira de Castro herdeiro de Zola. Sobre Zola, escreveu Ferreira de Castro. Raramente se encontra na história da literatura um romancista tão dotado do sentido da autenticidade e com uma tão portentosa força para nos dar vidas nas suas grandezas e nas suas misérias, nas suas ambições, nas suas decepções, nos seus combates e nas suas esperanças. Fim de citação de Ferreira de Castro. Tal como Ferreira de Castro e os anarquistas, Zola goza do desprezo da Universidade Portuguesa, inteiramente. Tal como os neorrealistas, com exceção de uma pequeníssima minoria de universitários, isto em relação aos portugueses, aos neorrealistas. E quanto aos escritores, uma exceção para Carlos de Oliveira, que por acaso também nasceu em Belém do Pará. E como podia ser de outra forma, se a grande maioria dos professores universitários portugueses é de origem urbana, cuja estreiteza de vida é notória e não conseguem perceber os meios de Ferreira de Castro e os neorrealistas descrevem, nem querem esforçar-se por perceber, se não é isso que, pois que não é isso que o poder lhes pede. Eu já agora, a propósito dos universitários e dos professores, também queria falar dos estudantes universitários do meu tempo. Todos se hão de lembrar das cheias de 1967 e muitos se hão de lembrar que os estudantes tiveram uma participação muito ativa no socorro às vítimas em toda a zona afetada. Esse apoio dos estudantes foi uma decisão das associações de estudantes de Lisboa através das reuniões interassociações, proposta essa pela Juventude Universitária Católica, que se dirigiu ao alimento da direção da Associação do Técnico, propondo, digamos, esse apoio. Eu fiz parte, fomos 3 pessoas nomeadas pelas reuniões interassociações para fazer parte da Comissão Coordenadora. Eu próprio, um vice-presidente da direção da Associação dos Estudantes do Técnico e o presidente da Juventude Universitária Católica. Nós 3 é que coordenámos todas essas brigadas de estudantes que vieram para todas estas zonas. E, de facto, era espantoso a maneira como eles reagiam àquilo que viam. E hoje ainda é dito, por vários escritores, nomeadamente por Pacheco Pereira, que essas cheias de 1967 tiveram uma importância decisiva, não só na consciência dos estudantes universitários do que se passava à sua volta, aqui tão perto, não é, de Lisboa, eles estavam aqui, mas isto foi em Lisboa, não é? Em Coimbra não participou tanto, nem em Porto, ainda menos, estava lá tão longe. E portanto, houve um espanto muito grande dos estudantes universitários portugueses com aquilo que encontravam. Não aconteceu isso com os tipos da JUC. Os tipos da JUC, através da Conferência de São Vicente de Paula, tinham bastante conhecimento dos bairros de Lata, tudo o que se passava da miséria que se passava em volta de Lisboa. A JUC tinha bem conhecimento disso. Por isso é que veio, com certeza, propor à Associação do Técnico que encabeçasse essa ajuda, porque a Associação do Técnico e outras associações tinham infraestruturas que a JUC não tinha. Tinham infraestruturas muito desenvolvidas, portanto, sabem que a Associação do Técnico nessa altura tinha 70 funcionários, portanto tinha uma estrutura, era uma média empresa, né? Tinha uma estrutura de facto importante e, portanto, foi aí que se dirigiram. E esses estudantes ficaram espantados com aquilo que tinham visto. E hoje os historiadores, no médio do Pacheco Pereira, diz que isso foi fundamental na evolução ideológica até dos estudantes e dos professores, a quem os estudantes depois vinham contar aquilo que tinham visto. Mas eu interrogo-me,
é que se esses estudantes universitários tivessem lido os neorrealistas, eles sabiam o que eram as dificuldades e sabiam o que era a miséria que havia em Portugal. Eles é que não liam os neorrealistas. Não são só os professores de hoje que não se interessam pelo neorrealismo. Os estudantes universitários nessa época, que eram todos também filhos de gente de classes médias e classes altas, a maior parte deles urbanos, não tinham de facto conhecimento do que se passava, e se tivessem lido os neorrealistas teriam tido esse conhecimento. Bom, isso era um à par e um parênteses. Bom, agora voltando ao texto que eu estava a ler, que outra particularidade desta obra é a existência de inúmeras citações autobiográficas do escritor contemplado, o que é muito importante. Eu receio ter entrado em demasiados pormenores no conteúdo do livro. Estou com certeza desculpado, pois aqui não se trata de um romance, e nesse caso é que não se deve revelar muito do seu conteúdo e muito menos do seu desfecho. Por outro lado, muito mais ali existe do que aqui eu revelei. Resultado de uma investigação exaustiva e pormenorizada, como já referi, numa linguagem rica e aliciante que eu não consegui aqui transmitir. Ele consegue. Esta biografia é um livro cuja leitura se recomenda de um dos mais importantes escritores portugueses. Desejo boa leitura e aqui termino. É justo, é justo. A nossa amizade, na minha opinião. Muito bem. A palavra é sua. Pronto. Então, boa tarde a todos. Senhora Vereadora Manuela Ralha, Sr. Diretor David Santos, prezado José Ferreira, da Associação Promotora do Museu Neorrealismo, meu caro Carlos Castro, meu querido amigo António Mota Redol, muito obrigado pela honra e pelo privilégio que me deu em falar deste trabalho. É de facto para mim uma especial honra e alegria que o tenha feito pelo seu trabalho, pelo trabalho exemplar que desenvolve em torno não apenas do seu pai Alves Redol, mas de todos os escritores do movimento do neorrealismo e que lhes estão próximos também. E realmente através de si eu chegar também a uma figura que eu tanto admiro e que faz parte da minha formação e que é um dos escritores do meu coração, que é o Alves Redol, graças ao meu pai, que queria ter estado aqui, mas não pôde, porque foi o meu pai que me apresentou o Alves Redol, que me apresentou o Ferreira de Castro, que me apresentou o Jorge Amado, e isso para mim tem sempre um lado muito afetivo e comovente. Eu, como não tenho propriamente o dom da palavra, tenho aqui meia dúzia de páginas rápidas para vos ler a propósito deste primeiro volume da biografia do Ferreira de Castro. Há várias razões para se escrever uma biografia. Vou só mudar de óculos. Por admiração de vário tipo e grau, que por vezes chega ao fascínio, por autoidentificação, gratidão, o espírito de partilha e o gosto de revelar, sentido de justiça ou dever. Isto sem contar com os raros que fazem do género um modo de vida e sem esquecer que por vezes a biografia sucede sem que disso esteja à espera, como aconteceu ao Conde Ficalho, ao coligir umas notas para a apresentação da edição crítica do Colóquio dos Simples, que, levando a embrenhar-se no estudo da época do autor, acabou com um volume de quase 400 páginas, Garcia da Horta e o seu tempo, publicado em 1886.
Não contando, pois, com os profissionais do métier, dificilmente haverá biografia sem uma forte admiração, que pode ser positiva na maior parte dos casos, como até repulsiva. Creio que 99,9% dos biógrafos de Hitler nutriram por ele viva aversão, o que não impediu o interesse de tentar perceber de que matéria era feita aquela personagem maligna. O que levou Jacques Bainville a escrever a sua marcante biografia de Napoleão, 1931, foi o incomum daquela vida, tornada mítica ainda durante a própria existência. O fascínio, portanto. E Chesterton chega-se a referir a São Tomás de Aquino, que biografou como o meu herói. Hernanicidade pretendeu, com uma breve vida de bocage em 1936, contribuir para que o poeta continuasse na nossa companhia, ou seja, evitar que caísse na obscuridade. E António Reis, na sua tese de doutoramento, que é um estudo biográfico de Raul Proença, teve como gatilho a rarefação bibliográfica a respeito de uma figura que ele muito admira e que é uma das mais marcantes da extrema-esquerda republicana, onde se situava parte da geração da Seara Nova. Era até então o deserto, independentemente dos vários estudos de valor e as evocações previamente existentes do criador do Guia de Portugal. Mas no campo biográfico era, como disse, o deserto. E por falar em Seara Nova, Augusto Casimiro, cunhado de Jaime Cortesão e que também dirigiu a revista, no seu largo estudo sobre Catarina de Bragança, rainha consorte de Inglaterra com Carlos II, quis prestar justiça e fazer a reparação das calúnias sofridas na corte, considerando a filha de Dom João IV uma vítima das lutas entre católicos e anglicanos. Quanto a Jaime Brasil, escreveu Diderot e a sua época como forma de gratidão ao enciclopedista que abriu caminho à Revolução Francesa, que tornou súbditos em cidadãos. E a homenagem, como foi o caso de João Gaspar Simões, a essa de Queiroz, pleiteando como homem livre, em 1945, um mestre da liberdade intelectual. Apesar de haver diferentes visões entre história e literatura, uma biografia é, antes de mais, no meu entender, um trabalho historiográfico, com um aparato erudito, em que tudo deve estar documentado ou explicado, e em que a distinção entre factos e hipóteses tem de estar perfeitamente marcada no texto, sem esquecer a probidade de mencionar o que foi feito antes de dar o seu a seu dono. Existem em mim, em relação a Ferreira de Castro, muito daqueles sentimentos de há pouco, que há pouco me referi. Admiração, gratidão, o gosto da partilha, o sentido da justiça e do dever. E era meu dever partilhar o muito que havia acumulado, desconhecido ou impensado pela generalidade das pessoas. Até porque, como se queixava o mesmo António Reis, na biografia do Proença, a bibliografia passiva era escassa e por vezes irrelevante, algo de que padecem ainda tantos artistas importantes, e creio que por duas razões principais. A primeira, vinda da escola do Zanal, é uma reação elaborada contra o papel do facto individual ou a sobrevalorização do indivíduo. A história não se move por epifenómenos conjunturais, mas no tempo longo, o que continua a ser certo, mesmo atendendo à aceleração vertiginosa do tempo dos nossos dias. Tratou-se de uma salutar reação relativamente a uma historiografia que incidia nas grandes personalidades, reis, guerreiros, santos, quando o que faz mover a história é uma série de fatores económicos, sociais, geográficos e antropológicos, nos quais o indivíduo tem um papel quase sempre despiciando. Aliás, Ferreira de Castro nota isso mesmo quando explica as motivações do seu projeto dourado Biografia do século XX, de que apenas conhecemos o intervalo. O grande ator da história é o povo, esquecido pela historiografia, e que o romance pretende resgatar. No entanto, o menosprezo pelo papel do indivíduo e do acaso já é atualmente relativizado. E bem, veja-se as recentes biografias dos reis de Portugal, cujo volume inicial tem por autor José Matoso. A segunda razão para que a biografia caísse em desgraça remete para os estudos literários, quando no meio académico, nos anos 60, se decretou a morte do autor. O que interessa é o texto, a linguagem, o autor enquanto figura de carne e osso e de cujos cérebros e vísceras emana uma obra, passou a ser desconsiderado. Ora, se esta concepção terá tido pelo menos o mérito de desligar o texto da sua circunstância e da idiosincrasia do autor, não deixa de ser grandemente limitativo. É claro que, como artista e transfigurador da realidade, erramos quando transpomos a matéria viva para a vida do autor.
Mas no que me interessa enquanto historiador, conhecer a sua circunstância poderá, ou não, tornar a leitura mais substantiva. Se é evidente que Imigrantes ou A Selva não são romances autobiográficos, inteiramente, é óbvio que nenhum deles seria escrito se a vida de Ferreira de Castro não fosse o que veio a ser. Apesar do Ficodrito, durante muito tempo fugi à elaboração de uma biografia de Ferreira de Castro. Penso que também por duas razões. Uma, creio ter sido o receio de me defrontar com esta figura gigantesca do século XX português, embora eu tivesse acumulado conhecimento para escrever um espectavelmente interessante e revelador ensaio biográfico de 150 ou 200 páginas. O outro motivo desta minha resistência, mais importante, prendia-se com a minha convicção muito forte e que sempre mantive e mantenho, que na vida de um artista o que realmente conta é a obra. É nela que está a sua verdadeira biografia, por muito inusitada que tivesse sido o seu percurso, como sucedeu com o nosso autor. Há cerca de meia dúzia de anos, numa viagem de comboio na linha da Beira Baixa, entre Lisboa e a Covilhã, na companhia de Manuel da Silva Ramos, falámos longamente sobre Ferreira de Castro. Ambos íamos participar num colóquio da UBI sobre a Lenha-Neve, organizado por José da Silva Rosa. Foi uma viagem muito castriana. Silva Ramos tem um texto notável sobre aquele grande romance e incluiu o próprio escritor como personagem em breve aparição no romance Café Montalto. Tens de escrever uma biografia, disse-me então. Passado uma semana, o Manuel aparece-me com o seu editor e eu vi que não tinha escapatória. Quero aproveitar para saudar o Marcelo Teixeira, da Parsifal, pelo seu entusiasmo pelo Ferreira de Castro e também a paciência para as minhas hesitações e angústias. O projeto inicialmente previsto acabou por não se concretizar por minha inteira responsabilidade. Não tendo, pois, escapatória, também desde logo me pareceu que o Ferreira de Castro não era para ser despachado com o tal ensaio biográfico, que certamente seria muito atrativo, mas não era o que o homem e a obra exigiam. Afinal, o meu convívio de tantos anos com a obra de Ferreira de Castro obrigaram-me a fazê-lo. Mas as minhas dúvidas só se dissiparam após ter este volume na mão que aborda a infância e a juventude. Trata-se, assim o pretendido, no que respeita à infância, de uma sistematização de tudo o que se sabia e que não era muito mais do que o próprio escreveu, a propósito, e algumas novidades nunca publicadas até hoje. O jazigo da família dos Castros, no cemitério de Oliveira das Meias, a transcrição do célebre discurso na primeira comunhão e do poema sobre o cometa Halley de Faustino Xavier de Novaes, leituras públicas do jovem Zeca, o livro do Minho Algarve e de Bade Noronha, prémio para os melhores alunos das escolas de todo o país, passando por uma fotografia de família, a mãe e os irmãos, estando Ferreira de Castro ausente no Brasil, como se de um filho perdido se tratasse. Umas informações mais sobre a Margarida, isto sem falar no muito que estava disperso, publicado aqui e ali, e que no fim de contas não existia para o leitor comum, nem para muitos investigadores que quisessem saber mais ou estudar o nosso escritor. Quanto ao Brasil, há também coisas novas, embora o essencial desse trabalho tenha sido realizado na segunda metade da década de 1970 por Bernard Emery, culminando com a sua monumental tese em 2 volumes, José Maria Ferreira de Castro e Le Brésil, de 1981, a quem devemos estar sempre gratos pelo trabalho, argúcia e inteligência. O trabalho esteve para intitular-se Vida e Obra de Ferreira de Castro. No entanto, cedia à pressão do Carlos Castro e à sua preferência pela palavra biografia. Mas a verdade é que, falando da vida, o que me interessa é mesmo a obra que vale por si. Por isso, se alguma linha de força há neste livro, é de contribuir para revelar como nasce um escritor. Se o autor publicado nasceu em 1916, em Belém do Pará, se o ficcionista começa a revelar-se no Seringal Paraíso, o vírus da escrita foi contraído em Ocela, Oliveira das Meias e Valdecambra, ou seja, no país da infância, como me chamou Antoine de Saint-Exupéry. Daí que seja dada tanta atenção às leituras formativas, tanto mais significantes, quando sabermos que Ferreira de Castro foi um autodidata. E essas estender-se-ão pelo Seringal e Belém do Pará, entre a fome e os trabalhos precários dos primeiros tempos, a boémia e o jornalismo que se segue, um aturado trabalho de autoeducação na Biblioteca Pública de Belém do Pará, a sua universidade, o que nos evoca mais tarde o jovem José Saramago, da Azinhaga do Ribatejo, ele iria aprender por si próprio na Biblioteca das Galveias, em Lisboa. Para terminar, em história nunca nada é definitivo, há sempre novos documentos, novos testemunhos, novas visões, novas hipóteses. Além do mais, há várias questões por tratar, como a do pai, de quem nunca fala, e da família paterna numa relação mais distante. Tenho a certeza de que no futuro mais se saberá, como outras coisas virão ao de cima, e ainda bem. De qualquer modo,
voltando à minha ideia original, tudo isso é relativamente secundário. O que importa realmente é a obra que ele nos deixou e, muito em especial, os seus romances, em que se contam pelo menos 3 grandes marcos da nossa literatura novecentista: Imigrantes, A Selva e Além a Neve. Muito obrigado.